O homem aplanta um rebolinho de maniva, aquela maniva com 10 dias está inchada. Começa a nascer aquela folha orvalhada. Ali vai se criando aquela obra positiva, muito esverdeada, muito linda, muito viva. Embaixo cria uma batata que engorda e faz crescer. Aquilo da farinha para todo mundo comer. E para toda criatura vai servir de alimento. Deus corrige o mundo pelo seu dominamento. A terra gira com o seu grande poder, com o seu grande poder. Quis fazer essa gracinha aqui para a gente começar a live, esperar a galera entrar, que hoje é o encerramento, né? Aula 3 do nosso curso, como plantar a sua soberania, a sua segurança, a sua autonomia alimentar. E estou muito feliz, assim, então quis fazer essa poesia aí para quem vai assistir a gravação. E hoje é um dia especial, a gente vai falar o tema da boa noite, Fátima. A gente vai falar então do tema, né? O tema nosso hoje é uma continuação, né, dos temas anteriores, da aula 1, da aula 2, que a gente falou sobre soberania alimentar, autossuficiência, como plantar aí em pequenos espaços, com pouco tempo, né? Pequenos espaços, 20 minutos por dia, mais um espaço aí de 10 a 1.000 metros quadrados, né? Como a gente pode fazer essa autossuficiência, né? Favorecer a nossa família com alimentos saudáveis, favorecer a nossa região, né? E com cultivos locais e sistemas, o que a gente chama de sistemas intensivos em pequena escala, onde a gente gasta aí mais de 50% menos de água, se chega a 85% menos de água, menos 90% menos de petróleo para produzir, né? Os sistemas intensivos em pequena escala são proporcionalmente muito mais eficientes, produzem muito mais alimento do que os sistemas em grande escala, né? Lembro aqui de um livro que é o Small is Beautiful, né? Que é pequeno é bonito, né? Que foi traduzido para português como o negócio é ser pequeno, mas na verdade é small is beautiful, ser pequeno é bonito, né? É muito poético isso, por isso que eu comecei com essa poesia aí na abertura da live, para também chamar a atenção da galera que vai assistir a gravação, esperando vocês aí darem o salve, boa noite, para a gente começar a nossa interação. Também vou fazendo aí já uma recordação aí de tudo que a gente vai ver. Me dê um ok aí se estão ouvindo, se está tudo bem, como é que está a interação aí para vocês. Né? Boa noite, Lucas, boa noite, Milena, boa noite, Ângela, boa noite, Matheus. Namastê, boa noite. Para o pessoal que está assistindo pelo YouTube, oi, Mia, obrigada, ok. Para o pessoal que está assistindo no YouTube, eu vou compartilhar uma tela de apresentação, mas assim, para o pessoal do Instagram, de boa, gente, porque essa tela não tem igual nas outras aulas, na aula 1, na aula 2, não tem desenhos, assim, né? É mais uma coisa para eu lembrar de tudo que eu preparei para falar para vocês. Então, dá para assistir pelo Instagram tranquilo também, mas eu vou compartilhar essa tela para eu poder ter um norte, assim, seguir um norte aqui na nossa linha de pensamento. Estou entrando aqui para a gente poder. Vou colocar aqui para vocês, gente. Deixa eu compartilhar. Boa noite, Cida! Bacana! Bom que você veio. Boa noite, Elizabeth. Que gracinha, tá ansiosa. Eu também tô. Imagina eu. Se você tá, imagina eu, né? Espera aí só um pouquinho. Deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer esse compartilhamento aqui. Beleza. É a primeira vez, né, que eu estou compartilhando assim, a galera. Aí eu perco os comentários da galera no chat no chat. É uma pena, que eu adoro ver os comentários, mas eu acho que tá tudo certo aqui.
Vamos voltar lá, então. Está compartilhando, vamos lá. Então, gente, eu comecei a live aí, a galera viu, eu falei essa poesia aqui, depois quem quiser assistir a gravação, uma poesia linda que me emociona muito, né? E aí coloquei para a gente aí uma fala daquele livro que eu sempre cito, né? O Método de Cultivo Biointensivo, né? Sobre o seguinte, os antropólogos, até coloquei isso hoje no meu story, os antropólogos nos dizem que há 10 mil anos atrás, uma cultura do norte do Irã cultivava as calorias para uma pessoa com apenas 20 horas de trabalho por ano, 20 minutos por dia por 60 dias. Né, gente? Então, assim, quando eu falo para vocês essa promessa que parece absurda, que com 20 minutos por dia você pode cultivar tudo que você precisa para a sua vida, né, para o seu alimento, para produzir seu alimento, eu estou falando disso, né? Eu estou falando de que 20 minutos por dia por 60 dias era suficiente para essa cultura aí de 10 anos atrás no norte do Irã que cultivava seus alimentos. E não é tão absurdo assim, né? Os solos, por exemplo, existem solos na China de 8 mil anos aí que quanto mais você cultiva um solo, quanto mais você tem um solo produtivo, né, mais você consegue que ele produza tudo que você precisa, um solo bom, né? Quando você consegue criar uma terra, uma coisa aí que a natureza demora 1.200 anos para criar, né? Um horizonte orgânico aí de 1 centímetro, a natureza demora 1.200 anos para criar, a gente pode criar com o nosso trabalho, né? Com o nosso... E aí, com isso, o solo produz mesmo para a gente, o solo nos ajuda, né? E ali no norte do Irã, há 10 mil anos atrás, o que eles cultivavam principalmente era o trigo, né? Um trigo mais simples, eles chamam de einkorn ornimami, né? É um tipo de trigo, que é aquilo que a gente já falou em algumas lives anteriores, né? Que o trigo, os cultivos de grãos, né? O interessante deles é porque eles são altamente produtores de calorias para a gente e, ao mesmo tempo, eles também produzem muita palhada para a gente cobrir o solo, né? Que a cobertura de solo é a base para a gente criar a vida no solo, como a gente já falou nas outras aulas, né? Há outros dados aí para gente. Ei, Laura, do Jardim Rupestre, você entrou, que bom! É hoje, Laura, que a gente vai iniciar o grupo de estudos, tá? Então, tá. Então, uma dieta anual completa para uma pessoa pode ser cultivada no equivalente a apenas 340 metros quadrados, gente. E contrastando aí com a agricultura comercial, né? Que precisa aí de 1.500 a 3.000 metros quadrados para fazer o mesmo, né? Então aí, gente, vocês verem os dados, quando a gente fala, não é exagero, né? Que no cultivo intensivo, nos sistemas locais de pequena escala, a gente tem aí mais eficiência em menor espaço. Ao mesmo que você consegue cultivar a mesma produtividade de 340 metros quadrados de um sistema biointensivo, o sistema comercial só consegue com 1.500 a 3.000 metros quadrados, né? São coisas que já são documentadas. E não é de hoje, isso já tem tempo. A agrofloresta, por exemplo, gente, produz 3 vezes mais, a 70 toneladas por hectare, coisa que por exemplo, de batata, assim, coisa que no agronegócio, na agricultura comercial, não chega a 15, né? Assim, esse dado especificamente eu não trouxe aqui para vocês, estou falando de cabeça, mas é tipo 3 vezes mais. O Rick falando, 20 minutos de trabalho em grupo, né? Olha, eu não, isso é interessante, hein? Mas eu acho que 20 minutos de trabalho em grupo, porque eu falei aqui que é 20 minutos de trabalho por dia durante 60 dias lá no norte do Irã. E ele não especificou isso, né? Não, isso não estava especificado, mas provavelmente, porque cultivo de grãos, né? Devia ser todo mundo unido, né? Faz toda a diferença. Então, cultivos locais e sistemas intensivos em pequena escala consomem 70% a 85% menos de água, como eu já falei para vocês. Consome também chega a 99% menos de petróleo, né? Porque aí
você vai, ao invés de você fazer grandes transportes, você está ali no sistema regional, local, abastecendo a sua região. Então, você não precisa de tanto petróleo para transportar, você não precisa de maquinário para lidar com a terra. Então, você consome menos petróleo, né? No momento aí de pico do petróleo, em que o petróleo é um recurso que cada vez está ficando mais caro para ser extraído, né? Porque é um recurso finito, é um recurso escasso, é um dado importante. E, como eu falei, produzem 3 vezes mais que a agricultura comercial, o agronegócio, por unidade diária. Né? E vamos relembrar um pouquinho aí o que a gente falou nas aulas anteriores, antes da gente seguir. Na aula 1 foi o quê? A gente falou sobre desertificação e suas possíveis soluções, né? E a gente falando o seguinte, que até mesmo, por exemplo, a agricultura orgânica, né? Ela causa uma exaustão do solo. Por quê? Porque você está ali tendo que importar uma grande quantidade de recurso. Boa noite, Cláudia. A gente está tendo que importar uma grande quantidade de recurso, né? Na agricultura orgânica, você tem que estar ali comprando esterco, comprando mineral, pode mesmo que seja orgânico, mas um insumo, um fosfato natural, uma coisa assim, para poder colocar nos seus cultivos, né? Então, mesmo assim, existe uma sobrecarga em algum lugar. Talvez não seja ali onde você está produzindo a agricultura orgânica, né? Mas em outro local você está ali causando uma exaustão, seja pela importação de insumo, de esterco, que às vezes não tem uma produção sustentável. Então, quando a gente fala nos sistemas intensivos que produzem a própria energia, né, que tem uma eficiência energética, né, é esse que é a chave que a gente está querendo virar aqui juntos, né, nesse curso. E aí a gente falou, então, na aula 1, eu mostrei, então, um exemplo de desertificação, que é essa foto que foi lá da minha casa, né, a pessoal que viu as outras aulas já viu, né, a aula 1 e a aula 2 viu a foto de como era o antes e o depois do lugar que eu trabalho, que é o laboratório, né, o lugar onde eu experimento as técnicas que eu passo para vocês, né. Falei também sobre como montar uma espiral de ervas e falei também sobre o canteiro buraco de fechadura, né, que é um canteiro eficiente aí nos termos da permacultura, porque é um canteiro que cumpre mais de uma função. É um elemento cumprindo mais de uma função. Ele tem a possibilidade de você fazer uma compostagem, ele tem um design específico que ajuda a gente a ser mais eficiente em termos de energia, porque ele concentra energia, né? Por exemplo, você vai gastar menos energia para regar, você vai ter um barravento já integrado ali naquele canteiro. Então, esses foram os temas aí da aula 1, que eu acho que vocês assistiram, né? Na aula 2, eu mostrei o exemplo da Grifão, o exemplo da Miriam, do Rui, que foram meus alunos, né, num curso presencial, e numa assessoria que eu dei durante algum tempo lá, que a gente fez uma horta bem bacana, né, juntos, assim, e eles são maravilhosos, assim, e a Miriam chegou a fazer coisas muito interessantes na casa dela, desde o tratamento das águas cinzas da casa, porque ela, no fundo da casa dela, passa um rio, e lá é comum as pessoas jogarem o esgoto direto no rio. E ela foi criando essa consciência, assim, de reutilizar a água, de ver que aquilo era um recurso, só que quando é jogado no rio, se torna poluição, né? E aí ela foi criando essa consciência, fez a separação das águas da casa, de forma que ela poderia fazer uma fossa biodigestora ou um tanque de evapotranspiração, para tratar os resíduos, as águas pretas, né, que são as águas de vaso sanitário, né, e separando das águas cinzas, né, que são as águas de pia, né, e aí ela fez compostagem, minhocário, uma horta que deu super certo. Isso, ela é dentista, tem 3 filhos, já foi candidata a vereadora, né? Tipo, realmente não era o foco dela, mas ela conseguiu, para a gente também desmistificar essa coisa que eu estou falando, que exige 20 minutos por dia, que não é muito trabalho, que depois que o solo está criado, muito trabalho no início, mas depois que a gente
É isso que é a chave da agricultura de processos, né? Depois que a gente cria processos que trabalham a nosso favor, né? A gente fica mais fácil. Por isso que eu fico frustrada, assim, quando vocês me falam que desistiram da compostagem, né? Porque é uma questão de processo. Quando engrena ali, quando os micro-organismos colonizam essa compostagem, demora. Mas quando eles colonizam, quando começa, a coisa vai, sabe, gente? Então, e aí eu usei o exemplo dela, da Miriam, e a Miriam fez também um fogão ecoeficiente, onde ela produz ali os pães de queijo, as coisas que ela gosta de assar, gastando pouca lenha, e ainda diminuiu 40% a conta de energia elétrica dela, porque ela esquenta a água dela no fogão de lenha que ela fez ao mesmo tempo. E é um fogão que ela pode tirar gravetos do quintal dela, que ela consegue cozinhar gastando menos lenha, né? E aí é o exemplo da Miriam. Será que aqui travou as imagens? Pessoal do YouTube? Aqui não está querendo passar para mim. Ah, passou. E aí eu falei também, na aula 2, eu mostrei alguns exemplos de design, né, gente? Mostrei um exemplo de design de um sistema de águas cinzas de uma casa, porque a gente falou também da questão da setorização e do zoneamento. Como que você evita o fogo, no setor de fogo, quais são as estratégias para evitar a chegada do fogo na sua casa? E aí a gente já entrou direto nesse exemplo, né, de um design eficiente na questão do manejo das águas. E eu cheguei até a falar sobre a criação de lambaris em caixa d'água como uma forma eficiente de ajudar de ajudar tanto no microclima, né, do seu quintal, né, você ter águas, você ter pequenos lagos, ter pequenos sistemas de água no seu quintal, com às vezes o lambari ou os peixinhos, só para poder evitar mosquitos, né? E falei também além disso, da função que esses pequenos lagos cumprem no ambiente, inclusive para te ajudar na irrigação, né, gente? Porque aí você tem uma fertirrigação, você tem uma água ali que vai estar evaporando o cloro, você tem uma água ali que vai estar cheia de nutrientes, de micro-organismos, de bactérias, leveduras, ali daquele ambiente. Então, é uma fertirrigação que você realiza quando você usa essa água reaproveitada de pequenos lagos. Fora o design, né? Fora a umidade que você traz para o ambiente, a melhora para a temperatura do seu lugar, né? Melhora a temperatura até da casa também, né? Essa questão do design integrado. E aí, depois, de novo, tá demorando. Aí, ó. E aí foi isso. Aí a Jane, só para a gente poder agora. Foi mais ou menos isso que eu falei nas duas aulas. Se tiver mais alguma coisa que eu não falei, me lembrem aí. E aí a Jane, nessa aula 2, ela me perguntou o seguinte, porque eu falei da água de cinza e falei da água cinza e falei de jogar cinzas, né, de trabalhar com as cinzas, que seria a água de vidro, né, que é uma água que a gente usa para fortalecer o solo com potássio. A água de vidro, né, segundo o Sebastião Pinheiro, né, ela ajuda a fortalecer potássio, ajuda a fortalecer cálcio, ajuda plantas que estão sendo atacadas por pulgões, ajuda plantas que estão sendo atacadas por vários tipos, né, de ácaros, de insetos e de fungos, né, fortalece o esqueleto da planta, né, porque tem potássio e porque tem cálcio. E aí a Jane perguntou, fazer água de cinza para adubar ou jogar cinzas no quintal, tem diferença um do outro? E eu respondi para ela achando que ela estava confundindo a diferença entre água cinza e jogar cinza. A pergunta dela foi diferente, mas eu respondi achando que ela estava confundindo. Aí eu respondi o seguinte, água cinza é uma coisa, é a água servida da pia, né, que a gente pode reutilizar, que a gente reutiliza para regar num círculo de bananeiras, para produzir bananas, para produzir frutas, né? Utilizar água cinza, a água cinza da cozinha, né? As águas servidas, a reutilização delas é muito bom. A gente economiza muita água, né? E ainda produz.
E a questão de jogar a cinza no quintal, de trabalhar com as cinzas da fogueira, do fogão de lenha, como um incremento ali na sua produção. E, né, e eu achei que ela estava perguntando essa diferença, mas na verdade agora eu estou vendo aqui que ela perguntou a diferença de fazer água de cinza para adubar ou jogar cinza direto no quintal. Fazer a água de vidro ou jogar a cinza direto. A água de vidro vai estar com os nutrientes já solubilizados, né? Então, com os nutrientes já solubilizados, o resultado é mais imediato. E jogar cinza direto, você vai ter que existir um processo ali de solubilização, aí conforme você rega, ele vai se solubilizar, né? Vai ser uma coisa mais lenta, né? Jogar a cinza direto. E o Matheus está participando bastante, né? Ele falou, ótima aula, né? Na última aula. Não sei se foi na aula ou na live que ele falou isso. Ótima aula. Tenho dúvidas em relação ao Ingá Alley Cropping. O que é o Ingá Alley Cropping que ele está perguntando? Ele está estudando sobre sistemas de autossuficiência e ele está perguntando esse Ingá Alley Cropping é o plantio do ingá em sistema de aleia. Ele explica assim, é um sistema agroflorestal muito simples e parece muito bom, mas nunca vi nada em português sobre, sendo que seria uma mão na roda por aqui, por manter a fertilidade da terra sem insumos e conviver com anuais indefinidamente. Será que seria uma boa investir nisso numa jornada de autossuficiência? E uma outra dúvida é que, de certa forma, é uma linha de várias árvores da mesma espécie, porém já vi fazerem coisas parecidas com isso em agroflorestas com eucalipto, mas outras podem não ter o mesmo efeito dela. Será? Desculpe a minha confusão e ótimo trabalho para vocês. Então, esse sistema que ele está falando é o seguinte, sistemas de autossuficiência, gente, é o que eu já venho falando para vocês, a gente tem que trabalhar com 50% das plantas que a gente for plantar, tem que ser as espécies de serviço, porque senão acaba com aquilo que a gente falou no início da live, no início da nossa transmissão, que é você gastar muita energia e não devolver essa energia para o solo. Você exporta, você gasta mais do que produz. E com isso, com o tempo, você tem um déficit de energia aí, né? E esse déficit de energia, a conta vem para você. Daqui a pouco você vai ter que gastar com insumos, vai ter que comprar um carro de esterco, né? Um caminhão de esterco. Você vai ter que se virar, porque com o tempo o seu solo vai ficando desgastado. Você vai causando desertificação, né? Ou se você não causa desertificação no seu lugar, com importação de insumos, você causa desertificação em outro lugar, né? Com importação de insumos. E aí, esse sistema, então, que ele fala, a pessoa, eles fazem linhas de plantas de serviço e entrelinhas dos cultivos anuais que você quer fazer, tipo batata, os grãos, os cereais, né? E os feijões, né? Então, assim, tem linhas onde ele vai plantar ali. Aí tem os sistemas que ele usa, ele tem várias propostas. Uma é com margaridão, outra é com estilosantes, outro é com leucena e outro aí é com ingá. Aí ele está falando, o Matheus perguntou sobre o sistema com ingá, né? Porque com margaridão, todos eles seriam uma linha, como se fosse uma monocultura de uma espécie de serviço, e nas entrelinhas, ali você vai cultivando o que você quer, a planta que você quer comer para colher, né? Você quer colher para comer. Então, no caso da leucena, do margaridão, né, são espécies mais rústicas, que são adaptadas a regiões, por exemplo, que tem menos água, onde chove menos. No caso dos estilosantes, a vantagem dos estilosantes é que ele não é como o margaridão, nem como a leucena. O margaridão e a leucena ainda tem, exatamente, o estilosantes ele vai ser mais vantajoso, porque o ciclo dele é um pouco menor, e ele é um pouco mais baixo, o porte dele é um pouco mais baixo, então ele vai ter que fazer menos sombra. Chama estilosante, gente. É ideal para solos arenosos. A semente dele não pega fácil, demora a pegar. Às vezes a semente tem pouca índice de pega, né? Índice de brota, de germinação. Então ele é um pouco difícil, assim. Mas é um grande produtor de biomassa. Todas essas que a gente falou, margaridão, ingá, leucena e estilosantes,
vão ser as plantas produtoras de biomassa para o seu sistema, as plantas de serviço. Ao invés de você comprar um caminhão de esterco, você vai podar essas plantas, passar no triturador, ou nem passar ou picar no facão, se não tiver triturador, e vai incorporar no solo ali para produzir sua batata, para produzir sua... vai jogar ali no solo para produzir, fazer seus canteiros, produzir seu milho, seu feijão, né? Então, aí são aleias, são linhas com essas plantas de serviço, que são plantas perenes, né? Exceto o ingá, que não é tão perene assim, mas aí você... eu acho que o ciclo do ingá é menor, mas... do ingá não, desculpa, exceto o estilosantes, que tem um ciclo menor. Mas, por exemplo, o ingá e a leucena são árvores, então o ciclo de vida deles, assim, é longo. Aí o Matheus perguntou sobre o ingá. O ingá, Matheus, ele é uma árvore que vai exigir, se você está pensando em trabalhar como um ingá, como uma planta de serviço, e não como a leucena, e não com o margaridão, e não com estilosantes, o ingá vai ser uma árvore que precisa de um lugar que chove mais. Sua região tem que chover aí 1.800 milímetros, pelo menos. Ele é geralmente, dependendo do ingá, tem vários tipos de ingá, mas tem ingá, a maioria dos ingás são de matas ciliares, são locais um pouco mais úmidos. Mas também é uma planta pioneira, como a leucena, que é uma árvore que vem rápido, e a vantagem, né, tanto do ingá quanto da leucena, sobre os estilosantes, sobre a margaridão, é que eles são lenhosas, né, e a lenha é um adubo de maior qualidade do que folhinhas, né, que a gente acha que vou fazer adubação verde, aí só picar capim, né? Só picar capim e folhas, e colocar folhas. Não, as lenhosas, né? São adubos de longo prazo, né? Você vai incorporando lenhosas no seu solo, você vai produzindo em longo prazo, né? E aí, agora a gente entraria, eu comentei um pouco aqui sobre a pergunta do Matheus, né? E agora eu falaria, então, sobre os erros que eu não cometeria, né? Que eu falei para vocês que a live seria sobre quais erros, né? Hoje, se eu fosse começar de novo, o que eu não faria, o que eu faria se eu fosse começar de novo, né? E aqui eu entro em alguns princípios da permacultura, né? Que eu seguiria mais à risca, assim. Na verdade, eu até segui, mas eu seguiria mais ainda, eu intensificaria mais ainda. Por exemplo, a questão do small is beautiful, né, que eu estava falando no início da live. O pequeno é bonito, né, que tem esse livro do Schumacher aí, que ele fala desse paradigma nosso, né, que a gente acha que o grande é que é bom, o grande é que é o máximo, mas o pequeno... quando a gente vira essa chave, né, que ser pequeno é bonito também, que tem a ver com um princípio da permacultura que a gente fala, que é use soluções pequenas e lentas. E por que esse princípio é bacana? Porque ele facilita a gente a aplicar um outro princípio da permacultura, que é aplique autorregulação e aceite feedback. Né? Que aí você... O que é a autorregulação? É quando você é capaz de olhar para o seu sistema e ver as respostas que ele está te dando, né? E rapidamente responder a elas. Por exemplo, se eu tivesse sido mais atenta, eu já teria investido no meu sistema. Eu demorei muito para descobrir coisas para descobrir que o meu sistema deveria ter o quê? Aroeira, que seria a planta que produziria lenha, essa planta produtora de lenha a curto prazo. Eu demorei a descobrir que não teria problema eu plantar braquiária no meu sistema, que é um sistema desertificado, é um sistema que a braquiária é fácil de controlar, ela não é uma invasiva como ela é em outros lugares. Eu demorei a descobrir que o maracujá seria a minha planta de produção, meu carro-chefe, né? É importante a gente escolher um carro-chefe, né? É aquele que a gente vai investir, que é mais comercial, que dá para a gente, não só para, né, a gente quer autossuficiência, mas para a gente poder, na nossa região, obter algum rendimento, no sentido de trocas que a gente pode executar, né? De distribuição que a gente pode fazer, né? Coisas que a gente pode produzir com maior escala, né?
é interessante a gente ver quais as plantas perenes e rústicas que a gente, em maior escala e menor trabalho, ficar atento a isso, né? Quais as plantas, a primeira coisa é quais as plantas que elas são perenes, né? Ou seja, o ciclo delas é um pouco mais longo, elas têm, eu posso produzi-las em maior escala e com menor trabalho. Até para as plantas de serviço também. Então, por isso que eu falei tanto a leucena, por que ela é tão interessante, o ingá, porque é tão interessante, mais interessante até do que o estilosante ou um capim. Por quê? É uma planta de ciclo longo, produz forragem, né? Tanto o ingá quanto a leucena, forragem para os animais, né? Para poder alimentar até pássaros que seja, qualquer tipo de animal que frequente o seu ambiente, é muito interessante, porque o animal, ele otimiza muito a questão do ciclo, ele acelera o ciclo no sistema, né? Então, outra questão que eu fui perceber que se eu tivesse sido aplicado mais essa observação, com soluções e observando isso, por exemplo, que a inserção de animais no sistema, em alguns casos, é interessante, né? Para cada caso é uma observação, mas em alguns casos ela é interessante, porque ela acelera a produtividade, ela acelera a produção, né? Acelera a criação de solo, né? Então é isso que eu falo, que essa coisa de usar soluções pequenas e lentas ajuda muito, porque às vezes a gente fica, e também essa coisa de sair da cadeira, de estudar e tal, mas sair da cadeira, porque cada sistema é um sistema, cada sistema é de um jeito, né? Tem sistemas igual a Cláudia que está perguntando ali, qual maracujá que é, né? Qual maracujá que eu estou plantando lá, maracujá azedo mesmo, maracujá doce lá não tem saída boa, não, dá muita doença ainda, né? Que o solo ainda está em recuperação. Mas o sistema da Cláudia lá, a Cláudia já me mandou imagens de lá, é totalmente diferente do meu, é Viçosa, é zona da mata, né? O meu lá, assim, as espécies que vão são totalmente diferentes. Se eu tiver. O que aconteceu comigo? Eu fui aplicar os princípios de agrofloresta, né? Com as ideias dentro das ideias do Ernest Gott, eu fui aplicar os princípios, mas eu não adaptei à minha realidade, que é uma coisa até mesmo que a Márcia fala, né? Que ela demorou também muito tempo para perceber que ela não podia fazer agrofloresta como a Ernest ensinava, que é uma agrofloresta para cacau, para produção de cacau, numa zona que chove muito. E a Márcia lá no semiárido não, né? No sertão, né? O que ela tinha que fazer ali, ela tinha o quê? Ela descobriu que ela tinha o quê? Que trabalhar com animais, porque ela precisava, o que produzia lá era o quê? Plantas que precisam de muito sol, né? Que são os capins, que tipo de, como que converte esse capim em algo aproveitável ao ser humano? Tem um elo aí, uma chave aí, que é a inserção dos animais no sistema. E aí ela foi inserindo para poder os animais utilizarem esse capim, transformarem em adubo para o solo, fertilizarem o solo. É claro que tem o jeito de fazer, porque senão causa desertificação também, né? Mas tem essa coisa o princípio que eu queria comentar com vocês é esse, de aplicar essa coisa que a gente chama de autorregulação, né? Ou seja, para isso você precisa estar na prática. Não adianta você estar na teoria, nos estudos teóricos, você tem que estar lá colocando a mão na terra para você ver o que o sistema vai te responder. É interessante isso da aplicar a autorregulação, gente, que quando eu cheguei lá no laboratório, eu já contei isso em alguns vídeos para vocês. Tinha muita cobra peçonhenta mesmo, e tinha muita lacraia e muito escorpião. E assim, aí só com a regeneração do ambiente, ano após ano, a gente foi enfrentando coisas diferentes. Aí no ano seguinte, as lacraias começaram a desaparecer, os escorpiões também.
E o que chegou? Chegou carrapato, bicho de pé e lagarta, queimadeira, essas que queimam, né? Porque a gente plantou maracujá e deu, e nem sei se é por isso, né? Mas teve uma interação aí do maracujá com as borboletas laranjas, uma borboleta laranjinha, que é uma borboleta que gosta do maracujá, e lagartas. Essas últimas chuvas não teve, cara. Teve uma lagartinha que dá na goiaba, mas assim, não teve mais as mesas. É muito, o sistema muda ano após ano, e a gente precisa estar lá aplicando para a gente ver, né? Para vocês que estão aí que estão aí trabalhando a aplicação disso na varanda, no quintal, é a mesma coisa. É a mesma coisa observar como que o sol varia durante o ano, no inverno, no verão, né? Isso vai variar aonde você vai posicionar os canteiros e o que você vai plantar nos canteiros, né? E fora que utilizar a zona 1, né, que é essa coisa da varanda, do quintal, para vocês que vão trabalhar em espaços menores, é muito melhor. Por quê? Porque você é obrigada a usar esse princípio de use soluções pequenas e lentas. Você é obrigada a ser pequeno. Porque outro problema que aconteceu comigo foi esse. Eu tinha uma área de 5.000 metros. E aí, ao invés da gente ficar em 200 metros, começar com 100 metros, começar na zona 1, em volta da gente, a gente quis ocupar. A gente falou, não, vamos lá para a beira do rio, que é mais fértil. E não funcionou. Porque para começar, precisa de manejo, precisa de ter tempo, precisa de ter esse cuidado, entendeu? Então, se a gente tivesse aplicado o uso de soluções pequenas e lentas, né, a gente teria tido mais eficiência do que se a gente tivesse, do que da maneira que a gente fez, né, que foi de uma maneira que não seguiu essas ideias que eu estou falando para vocês, né, do pequeno, das intervenções, das mínimas intervenções, né, para gerar máximos efeitos, que é da auto-observação de sistemas com alta inteligência, né, com sistemas que a gente consegue com pouca necessidade de muito insumo, de muita mudança, de muita transformação no espaço. É aquela questão de observando a natureza, achar o nicho, né? Achar o nicho. Aonde que tem um espaço que eu posso ocupar, né? Eu tinha ali candeias e eu tinha ali e capins, e eu não tinha nada que eu pudesse aproveitar ali, né? Eu achava que eu não tinha nada que eu pudesse aproveitar. Depois eu fui descobrir que a candeia era a minha pioneira ali, era a minha, né? Eu falei para vocês de pioneiras, leucena, estilosante, zingá, o que mais que eu falei? Margaridão. Eu não podia plantar nenhuma dessas, nem ingá, nem estilosantes, nem leucena, nem margaridão. Todas essas não vinham, né? Ou seja, eu tinha que plantar elas na zona 1, e elas não são de zona 1, né? Na verdade, porque se eu plantar elas na zona, eu tinha que plantar na zona 1 porque eu tinha que regar, eu tinha que cuidar muito delas. Só que elas ali na minha zona 1, no lugar onde vai ser minha horta, depois para eu tirar aquilo, manejar aquilo, né? É super difícil, né? Mas por que eu estava falando isso? Já esqueci. Bom, eu estava falando disso porque aí eu não sabia o que eu tinha, mas eu tinha o quê? Se eu tivesse observado, eu tinha candeia. Candeia, eu podia podar. Aí eu comecei a podar as candeias, utilizar as candeias como a minha planta de serviço, como a minha biomassa. Então, essa observação, né? Quais são as plantas de serviço que você tem no lugar que você já pode aproveitar, né? Tem gente e aí essa coisa, você observar o lugar, por exemplo, igual a Cláudia lá, o sistema da Cláudia, que é a Zona da Mata, é um sistema que tem bastante planta, capins, né? É uma coisa que o mato cresce, né? Então é um lugar onde as pessoas, aqui na minha região, não é comum tanto o uso de veneno, o uso de glifosato, né? E na Ana Cláudia, não, o desafio já é outro, como é zona da mata, as pessoas usam muito glifosato, né? Aqui
na verdade, usam sim, mas como não é uma agricultura que é bem de subsistência, né, não é uma agricultura comercial, não fica tão visível esse uso, né? E não interfere tanto no meu lugar o uso do glifosato. Mas aí você tem vizinhos ali, a Cláudia provavelmente tem vizinhos, onde está todo mundo utilizando herbicida, né? Herbicida que mata a vida do solo, né? Mata os micro-organismos, que é justamente o que a gente está querendo criar, né, em solos, né? Aí eu acho que eu falei demais, vou passar para frente aqui, né, gente? Vocês estão entendendo o que foi os erros que eu não cometeria, né? Aquele desabafo que eu estou fazendo. Outra coisa que eu já falei também, que eu fico chateada, que vocês estão. Muita gente está desistindo da compostagem, né? Eu acho que isso não podemos perder, esse espírito de investigar o reuso dos resíduos, sabe? Porque a gente perde a paciência, né, com o reuso dos resíduos, com a questão das águas cinzas, né? A questão, né, de reutilizar as águas cinzas, de reutilizar todos os resíduos, inclusive assim, porque não vou usar só as cascas. Não, dá para reutilizar também casca de laranja, o povo não quer reutilizar, nossa, é ótimo poder transformar a casca de laranja, poder transformar outros resíduos, como o próprio composto orgânico de banheiro seco mesmo, né? O esterco humano mesmo, tudo isso a gente tem que estar investigando processos, né? Porque a gente desiste, minha compostagem deu larva, desiste na primeira tentativa, só que isso só vai para frente quando a gente cria processos, né? Demora 21 dias para a gente criar um hábito, né? E o tempo da natureza é mais lento, eu coloquei aqui na apresentação. Então, a gente precisa criar essa agricultura de processos, tem a ver com isso. E essa questão de criar um ambiente fértil tem a ver com isso, criar processos, né? E evitar a síndrome do herói, né? E não deixar comprometer a sua qualidade de vida, que é uma coisa que o Eurico Viana trouxe para a gente, né? Da questão do manejo holístico, né? A gente tem um olhar holístico, uma gestão holística sobre as nossas, sobre o que a gente vai fazer. E muitas vezes a gente que está a fim de fazer uma agricultura, também por a gente acreditar que precisa criar um ambiente saudável, precisa de sustentabilidade, a gente entra com a síndrome do herói e a gente compromete a nossa qualidade de vida. Então, a gente tem sempre isso em mente, que a gente tem que dar passos pequenos e lentos justamente por isso também, para não comprometer a nossa qualidade de vida. Outro erro que eu não cometeria também, ou que eu acho importante de ser feito para quando a gente está começando aí nesse processo de ser sustentável e autossuficiente, é produzir matéria orgânica o mais rápido possível, né? Ou avaliar bem o banco de energia que o local já tem, né? De falar a verdade para você, gente, a maioria dos solos já está degradado, viu? É muito difícil. Eu vou voltar aqui rapidão a apresentação, só para eu ver como é que tá a galera do YouTube aqui. Conversar aqui com o pessoal. Deixa eu só colocar aqui na tela full screen. Aqui. A Clenira entrou, boa noite. Boa noite. E o Matheus falando, a composteira, quando está funcionando, tem um cheiro gostoso de terra úmida. Acho que é o mais agrada no processo. É verdade. Quando a composteira começa a funcionar, né, Matheus? Matheus Rodrigues, você viu que eu respondi a sua pergunta, né? Não sei se você pegou, depois você pode ver a gravação também. Mas aí, gente, eu estava falando sobre essa questão dos erros, né? Voltando aos erros, né? Produzir matéria orgânica o mais rápido possível e avaliar o banco de energia que o local já tem, né? O que é o banco de energia que o local já tem? E que eu falei que a maioria dos solos está degradados, né? Então, assim,
Às vezes a gente vê uma pastagem de braquiária, né, e acha que aquilo ali está verde, está lindo, e às vezes a gente vai olhar, o solo está compactado, às vezes a gente vê ali um lugar onde está nascendo um açapeixe, a gente vai saber o açapeixe, o que ele está dizendo para ele. Lá perguntando qual é o link do YouTube, está lá nos grupos, Laurinha. Vê, ou então tá lá, o YouTube é o do Guia de Permacultura. É o YouTube do Guia de Permacultura. E aí a gente acha que o solo, a gente tem que saber avaliar, né? Então, tipo assim, vamos pôr um solo com açapeixe, samambaia, onde era um pasto cheio de braquiária ali, cupim, aquilo tudo é indicação para a gente. E a maioria dos solos tá passando por isso, né? Pelo menos em Minas Gerais e nas regiões aí por onde eu vou, o que eu vejo é realmente solos degradados, solos que estão aí morrendo, né, pedindo por recuperação, compactados, a maioria muito compactados, né? Então a gente tem que fazer uma avaliação honesta quando a gente chegar. A gente não, é o que eu estava falando, não ter a síndrome do herói. Boa noite, Érico. Não ter a síndrome do herói, não entrar com a síndrome do herói, de achar que é só produzir, vou produzir matéria orgânica aqui e vou conseguir e sou o bonzão que vou conseguir. Não é assim, né? A natureza, o que passou anos sendo degradado, não é com um ano, não é com 2 anos que volta. Ou se você quiser que volte, você vai ter que saber fazer voltar. Você vai ter que realmente ter um investimento, né? Vai ter que ter um investimento de inicial, que é aí, por exemplo, o que acontece, por exemplo, no sítio semente, né? Vocês já ouviram falar, o pessoal que está estudando agrofloresta, o que acontece, por exemplo, a diferença do que o Ernest fez lá no litoral da Bahia, não chega a ser litoral, né? Mas é um lugar que chove mais, né? Que tem melhor índice de chuva. A diferença do que ele fez, né, no sítio semente, lá no Distrito Federal, dos métodos, né, que ele aplicou, né, de agrofloresta. Lá na Bahia, no litoral da Bahia, ele podia trabalhar ali com grande escala, facão, foice, abrindo, que é muita a mata tomando conta de tudo. É um ambiente, como eu já disse para vocês, é um ambiente o quê? Não friável, né? É um ambiente que você o solo é muita umidade, então a interação dos micro-organismos com o solo, né, ou seja, um ambiente tropical, facilmente você tem ali uma mata, ela se estabelece com pouco tempo, né? Diferente de um ambiente mais árido, um ambiente de cerrado, onde você tem ali o solo, ele vai sendo feito pela decomposição não por micro-organismos, por fungos, por bactérias, né? Como tem pouca umidade, ali aquelas folhas que vão caindo, aquele material que vai se decompondo, o que ele faz? O que acontece? Aquele material vai se decompondo e é mais cupins e formigas que fazem essa transformação, né? Nos solos de cerrado, nos solos mais onde a umidade é menor. São o que a gente chama de ambientes, né, friáveis, né? Então essa observação, né, e não subestimar, né, o lugar é importante. E quando o lugar tem uma matéria, já tem uma matéria, né? Por exemplo, aí o que a gente faz quando a gente chega no lugar? A gente limpa, quer limpar. Só que a gente não vê que tem ali um material ótimo para aproveitar, né? Quando o lugar não está, quando está sujo, né, é justamente o primeiro passo, né, quando os índios, né, iam lá, os indígenas brasileiros, iam abrir uma área de plantio, eles sempre escolhiam o quê? Eles não escolhiam uma área que já estava limpa, eles escolhiam uma área que já tinha passado anos descansando e já tinha se virado uma mata. Por quê? Porque ali, naquela mata, existe nutriente, existe energia captada do sol, né?
essa energia captada do solo transformou carbono, transformou em criou carbono, criou carboidrato, criou proteína, assimilou nitrogênio, criou muitos nutrientes, e aqueles nutrientes, na época, eles usavam o fogo porque podiam, né? Faziam queimadas que disponibilizavam esses nutrientes para o solo, né? Então, assim, quando a gente vai avaliar um lugar, por exemplo, eu avaliei lá o meu lugar não tinha nada, né? Aí eu não podia, ele estava desertificado, tinha o quê? Poucas candeias e alguns capins nativos, que são capins que a raiz dele não dá nem isso aqui, né? Se você tiver um capim que a raiz dele está ali criando solo, é sinal de que talvez você não tenha uma floresta para te fornecer nutrientes, mas os melhores solos para grãos, né, para cereais, são solos onde existe, são os solos onde existem sistemas de capins, né, são pradarias, né? Você vê onde que são os grandes produtores, quem são os grandes produtores de grãos, de cereais. Você vai ver em que lugares estão, são aquelas planícies onde o bioma nativo, né, o ecossistema nativo é ecossistema de capins, porque o capim é criador de solo, né? Ele cria solo também. Então a gente trabalhando ele ano após ano, podando, né, roçando, né, que é o que os animais fazem, né, em sistemas naturalmente os animais fazem, só que aí os animais, as manadas são nômades, né? Elas não ficam no lugar. E a onça, né? O tigre, o predador afugenta elas, então elas ficam só o tempo suficiente de fazer uma poda leve desses capins para que eles rebrotem com mais força e o tempo suficiente de adubar ali com a urina, com as fezes deles, né? Então, assim, fazer uma avaliação honesta do lugar onde você está. Se eu fosse olhar o lugar onde eu entrei, né? Que foi um lugar desertificado, um lugar que não tinha nenhuma matéria, eu tinha que ter já previsto que eu teria que ter um investimento inicial de compra de insumos, né? Eu teria que importar insumos para poder criar esse banco de energia inicial para eu conseguir produzir meus próprios insumos. Não tem como eu produzir meus insumos do zero, num lugar desertificado. Né? Ou pelo menos e aí eu comecei a usar meu próprio, e aí se eu fosse fazer isso, então eu teria que trabalhar ainda menor, da minha zona 1, a partir até o meu insumo começou a ser o quê? O que eu comia e as folhas, né, os resíduos orgânicos, o banheiro seco também a gente fez, né, esse começou a ser os resíduos. Agora, isso, o que acontece? Diminui muito a escala do que eu vou fazer. Tem que ser na zona 1, realmente, tem que ser no entorno da casa, porque a escala, já que você vai trabalhar com resíduos, os seus resíduos, né, é ali em volta no seu entorno que você vai utilizar, senão você tem que importar insumo mesmo, tem que achar aí um fornecedor de esterco para iniciar, e às vezes até trabalhar com uma coisa que eu não sou a favor, mas que num primeiro momento, para poder implantar uma espécie de serviço, implantar um sistema de acumulação, às vezes você precisa de utilizar, de repente, um adubo comprado aí de origem química, né? Que não é, que na verdade eu já falei dos perigos dos adubos químicos, né, para vocês, no sentido de que são sais que podem, como por ser sal, eles fazem como nós, desidratam os micro-organismos do solo e aí podem causar ainda mais desertificação, litiviam no perfil do solo, então todo ano você tem que colocar, mas às vezes para implantação, com um primeiro momento, um start na vida do sistema, né, você precisa colocar essa energia inicial, né? Então é isso, gente, ficar atento então com esse início do sistema aí. Deixa eu colocar para vocês aqui, mas deixa eu seguir aqui na minha apresentação, ver o que mais que eu coloquei aqui para vocês. Deixa eu voltar aqui. Beber uma aguinha. O pessoal está conversando aqui no chat,
falando que já tentei uma composteira aqui em casa, mas eu não tinha matéria, palha, serragem para manter e ficava improvisando com papel picado. Quando ia virar o composto, soltava um cheiro horrível, né? Muito, que aí você tinha muito nitrogênio e o carbono do seu composto era um carbono de difícil disponibilização, né? Deixa eu ver aqui como é que tá a minha apresentação. Tá ok aí, gente? Tá. Deixa eu ver aqui. Então, vamos lá. Falei de áreas friáveis, falei de áreas não friáveis, né? Descobrir as espécies, né? Adubadeiras, as plantas de serviço, de crescimento rápido, né? Leucena, glericídia, margaridão, estilosantes. A braquiária, na verdade, só se for um sistema como o meu lá, né? Assim, tem um sistema que está degradado, né? A braquiária pode ajudar. E agora, gente, nós já estamos aí com 1 hora de live. Eu queria introduzir para vocês a ideia do meu sonho, né? Que eu queria convidar vocês para participar desse sonho meu, do grupo de estudos, né? Já tem um tempo que eu venho falando disso para vocês. Quero convidar vocês a participar desse sonho, sim. E estou muito animada. Estou amada que vocês queiram participar. Então, eu quero criar uma comunidade onde a gente possa se apoiar mutuamente, né? Criar uma rede mesmo, novos amigos, fazer novos amigos, né? E que a gente tenha um tempo semanal que a gente vai dedicar a observar esses projetos, né, de autossuficiência, né? Vamos ter aí modelos, desenhos práticos específicos para cada realidade, né? Vamos fazer análise de ideias, feedback para as pessoas, né, que precisem de feedback, né? A Maria falou aqui, a Fátima, meu problema é que consumimos apenas vegetais e acabamos gerando grande quantidade de resíduos e não estamos dando conta do manejo do composto. Nossa, que problema bom! Que problema bom! Você tem espaço para fazer a composteira? Esse problema é muito bom, Fátima, não é problema não. Deve ser porque está dando cheiro, né? Alguma coisa assim, mas não, tem muitas formas de resolver isso aí. Né? Aí, gente, então, o sonho é isso, a gente ter um tempo semanal, assim, igual eu estava falando no início na live, 20 minutos por dia, né, foi descoberto, os antropólogos descobriram uma comunidade no Irã, né, onde se praticava 20 minutos por dia durante 60 dias e se conseguia autossuficiência completa, né, de produção de alimentos, né. E aí eu vejo que o grande segredo também, isso é um erro assim que a gente deve evitar, é não ter constância, sabe? Então eu vejo que se a gente tiver constância, um tempo semanal que a gente dedique a criar projetos de autossuficiência, né? Que a gente consiga ter desenhos, modelos, coloque no papel, posso apresentar. Essa é a minha ideia, eu apresentar vocês desenhos, né, para cada realidade, analisar as ideias de vocês, né? Eu vejo que isso é a chave para a gente conseguir fazer esse sonho aí de gerar autossuficiência, né? E nos apoiar nesses processos, né? E é uma oportunidade para mim, esse sonho é uma oportunidade para mim de contribuir com a minha experiência, né? Poder passar para frente, né, esses 13 anos de estudo aí que eu tenho nesse tema. Opa. Aí, o que eu coloquei aqui? Quais seriam os temas, né, do nosso grupo de estudos? A gente teria uma reunião semanal, além de redes, né, para a gente interagir, teria uma reunião semanal, né, onde a gente vai poder interagir, não seria só live, assim, que só eu falando e você só digitando as perguntas. Se quiserem, vocês poderão abrir as câmeras de vocês, conversar comigo. Não será não será público, né? Fechado, só quem estiver participando que vai estar junto, né? E aí a gente teria os temas, por exemplo, princípios
para praticar a suficiência? Quais são os fundamentos de permacultura? Quais são os fundamentos para você do desenho, do design de eficiência energética? Quais são os fundamentos para você produzir alimentos na sua região, de acordo com a sua região? Seria o estudo dos princípios do Bill Mollison, né? Especificamente o Bill Mollison, porque eu vou usar como base o Permaculture, a Designer's Manual, que é um livro em inglês, que não tem tradução para o português ainda, mas é um livro que tem muito material, é muito interessante. E tem outros materiais também que eu quero usar como base, que as palestras do Bill Mollison, né, do PDC que ele deu nos Estados Unidos, que já tem tradução para o português, né, tem alguma, a gente vai analisar esses desenhos aí. Outro tema que entraria, tipos de paisagens e as necessidades de estratégias diferenciadas de autossuficiência para cada local, né? Então, assim, como que para cada lugar a estratégia é diferente, né, gente? Como eu já falei, existe ambiente friável, existe ambiente não friável, existe clima temperado, que é totalmente diferente a estratégia para você colocar uma zona 1, para você fazer uma casa naquele ambiente, para você cultivar naquele ambiente temperado, a estratégia é totalmente diferente de um ambiente tropical, né? Também vamos fazer um aprofundamento sobre padrões da natureza, né? Complicar os padrões da natureza. Estudo de padrões, gente, é maravilhoso, né? Realmente é uma coisa que não é só para... não é uma coisa que serve só para a questão de praticar autossuficiência, mas é uma coisa que nos abre para vislumbrar vida mesmo, né? Uma coisa que faz a gente perceber a inteligência da natureza, faz a gente também mais apto, né? Aguça nosso raciocínio, ajuda muito. Pelo menos eu sinto assim, eu sinto que desde que eu comecei a estudar padrões, eu consegui perceber, né, como que existe algo, né, algo aí fora, né, que a gente precisa respeitar para a gente conseguir respeitar e seguir saber se encaixar, se encaixar e fazer o melhor, trabalhar com a natureza e não contra ela, a gente fala, né? É a melhor estratégia para a gente conseguir realmente ter uma sobrevida aí, né, que a gente chama na permacultura de ter uma cultura permanente, e não uma cultura que vai nos levar à nossa própria destruição, né? O Eurico Viana fala isso também, a gente está enfrentando aí a sexta extinção em massa, sexta extinção em massa. Eu falei isso na aula 1 para vocês, né, gente? Que já existiram, o deserto do Saara é um deserto criado pelo homem, pela humanidade. O Saara era uma floresta. Então, e a gente está prestes, e nós estamos aí, 40% do planeta está em processo de desertificação. Somos nós os responsáveis, né? Com os nossos processos aí, a forma como a gente tem ocupado o ambiente, né? E aí, estudar os padrões da natureza vai fazer a gente ocupar, porque a gente vai entender essa inteligência e faz a gente ocupar de outra maneira, né? Aí vou falar também outro tema que eu quero abordar, experiências práticas, né, com paisagens úmidas, áreas, as paisagens graníticas, muita gente pergunta também sobre lugar que tem muita pedra, né, o que fazer, também existe estudo sobre isso, o que fazer nessas áreas, climas temperados, e também para áreas urbanas e periurbanas, também existe esse estudo de design para áreas urbanas, periurbanas, para pequenos quintais, né, esse estudo é aplicável também a pequenas áreas, né? Igual eu falei para vocês, acho não sei qual live ou qual tira dúvidas ou qual aula, sobre o Retrosubúrbia, que é um livro do David Hogan. São 600 páginas mostrando exemplos práticos reais de design de subúrbios, de pequenos quintais autossuficientes. É maravilhoso. Outro tema aí nosso, né, no grupo de estudos vai ser solos, micro-organismos e fermentações, né, como criar a vida, trabalhar a questão da vida do solo, né, eu tenho cada vez mais buscado estudar pessoas como a Elaine Ingham, né, que é uma pesquisadora, além da Primavera, é claro, né, não precisa nem estar, mas a Elaine Ingham
é uma pesquisadora norte-americana, cientista do solo, né? E ela vai falar sobre a importância, ela vai mostrar os exudatos, né? Que as plantas, na verdade, elas soltam, o que elas fazem não é absorver minerais, elas absorvem, na verdade, os restos deixados com os minerais que são consumidos por micro-organismos e são disponibilizados através como se fossem os excrementos dos micro-organismos, né? Na verdade, é todo a planta solta um exudato, que seria um açúcar, né? E os micro-organismos vão ficar perto das raízes da planta por conta desse interesse nesse açúcar que as plantas soltam, nesse açúcar e aminoácidos que as plantas liberam no solo. E ali se forma uma colônia de micro-organismos em torno das raízes das plantas, e as plantas vão se alimentar, então, de enzimas, de materiais que são deixados pelos micro-organismos. Elas não absorvem nitrogênio dessa maneira como a gente acha, não é pôr no solo o nitrogênio para a planta comer, não. Você alimenta o micro-organismo, né? Então, tem esse componente, que é o componente vivo do solo, que a gente precisa estudar mais, e tem o componente mineral também, né? Que são duas interações importantes, né? O componente mineral, o nitrogênio, fósforo, potássio, todos esses macro e micronutrientes também, né? Que são importantes. Às vezes, não é falta de macronutrientes, não é falta de nitrogênio, fósforo, potássio, mas é falta de boro. É um detalhe, um pequeno detalhe, magnésio, é um pequeno detalhe. Às vezes a pessoa está ali matando o solo de tanto jogar nitrogênio, que é o nitrogênio amônia, muitas vezes extermina a vida, né? Amônia em excesso, né? A amônia pura, na forma de sal, como eu disse, né? Esses adubos químicos, vai exterminar os micro-organismos, vai ressecar a pele dos micro-organismos, né? Se for um sal, se for jogada na forma de sal, sem nenhuma solubilidade, se for jogada fertirrigação, se for jogada com água, pode ir embora tudo, o solo não absorve nada, né? E, às vezes, o que o solo precisa é um micronutriente, é uma coisa mínima. Então, a gente vai estudar também o componente mineral dos solos. E tudo isso, gente, não é que a gente vai virar especialista, não, é uma coisa assim, 1 hora por semana que a gente vai sentar para interagir sobre esses assuntos, sabe? Fazer o nosso grupo de estudos ali em torno desses temas, né? Trabalhar essa constância para a gente conseguir evoluir nisso. E água e aquicultura. Nós vamos falar sobre a reutilização de águas servidas, né? Todas essas estratégias da permacultura, que é transformar a poluição em recurso, né? No sentido de reutilizar águas servidas, né? Águas cinzas, águas pretas. Por exemplo, eu gosto muito, por exemplo, da técnica do vermifiltro, né? Eu produzo minhocas na minha água de cozinha. Eu reutilizo a minha água de cozinha para fazer uma composteira. Inclusive, aquele canteiro que eu mostro muito para vocês, o subirrigado. Agora, o meu próximo passo é montar o subirrigado integrado com a água da cozinha. É a melhor estratégia. Porque por ser subirrigado, porque a água da cozinha, talvez ela tenha um pouco de sal, né? Ela seja uma água e a salinização do solo não é legal, né? A salinização do solo, como eu já falei, mata a vida do solo, dificulta a absorção das plantas, né? Mata as plantas, inclusive, né? E aí, se você joga subirrigada essa água, ela fica já onde ela costuma ficar, o sal fica lá embaixo, né? E por cima só sobe a água por capilaridade. E vai ser uma água fertirrigada também. Mas aí a gente fala mais disso, eu não vou entrar em detalhes sobre isso, mas essa é uma ideia. Essa questão da água e da agricultura também. Ter captação de água de chuva, lagos e peixes, né, integrados ao seu sistema produtivo, porque os sistemas com peixes são mais produtores de proteína do que os sistemas de pastagens, né, os sistemas extensivos, né, sistemas, tanto é que a gente sabe lá no México
que a cidade do México era o quê? Era uma grande chinampa, né? Tudo que se produzia no México era eram ilhas que as pessoas faziam com o fundo do lago, né? Do lago lá da cidade do México, que eles montavam essas ilhas e produziam ali. Era um subrrigadão ali. Então, aí também, essa questão de trabalhar a questão das águas e os peixes, esses sistemas integrados, como um sistema mais produtivo, né? Um sistema que a gente consegue mais eficiência na produção também. E aí, por que a gente faz essa jornada juntos aí, dentro do grupo de estudos? Eu acho que pouco tempo. Se fosse hoje, eu fosse como eu estivesse começando hoje, eu com certeza faria me dedicaria a alguma coisa desse tipo, estudar eu até fiz, né, na época que eu comecei a estudar permacultura, a gente fez um grupo de estudos no instituto que eu faço parte, mas eu tinha super constância, mas o pessoal não foi tendo, e aí a gente foi deixando, fizemos alguns encontros, depois a gente foi deixando, mas nossa, eu nunca teria saído. Quem saiu foi o pessoal, porque eu, por mim, estava até hoje, porque é muito gostoso estudar design ecológico, né? Se tem os desenhos e a gente estudar juntos é muito legal. E eu acho que poupa tempo, né, para você acertar mais rápido, tomar decisões certas, né? Você ter esse estudo, né? Claro que eu falei com vocês, o importante é você ter a prática, né? É muito importante você ter a prática, mas o estudo ele tem que estar junto. Então a prática é o quê? Você está ali observando o seu sistema, sempre fazendo uma mínima intervenção e observando os efeitos daquela intervenção. E mais para você fazer a intervenção certa, você tem que saber o que é um padrão da natureza, você tem que saber o que é uma sucessão, né? Você tem que saber se encaixar dentro dessa sucessão. Para você fazer uma boa compostagem, você tem que saber o que é como que os micro-organismos do solo agem, o que são esses micro-organismos, o que esses lactobacilos estão, quais as interações existem no solo, né? E não é algo complicado, não, é tranquilo, sabe, gente? Não é algo que é difícil, não. Eu acho que essa coisa, a diferença é a constância, igual eu falei, né? São aqueles minutos por semana dedicados a isso, né? E esse caminho também, a vantagem é a gente se colocar no caminho para abrir o olhar, né? A gente abrir o nosso olhar para essas coisas, né? Como eu falei, padrões, né? Como a natureza funciona, todos esses. O olhar para sistemas integrados, sistemas produtivos, sistemas que trabalham com a natureza. E como é que eu me proponho? Eu me proponho a ser a focalizadora, né? Desse grupo, todo mundo podendo participar, todo mundo podendo interagir, todo mundo podendo mostrar suas experiências, mas eu vou coordenar como focalizadora e proponho que seja algo mensal, uma coisa que seja mensal, que assim, no sentido de um plano mensal, onde a gente vai ter encontros semanais, mas um plano de pagamento mensal recorrente. Isso, hoje já existe plataformas que fazem isso, né, facilmente, seja por boleto, seja por cartão, como as pessoas preferirem, seja por depósito, né? Para eu poder fazer esse controle, e poder fazer, tanto das pessoas que estão no grupo, para poder fazer essa interação, eu me proponho a receber um valor mensal, que as pessoas podem sair a qualquer momento, ou continuar também indefinidamente. Se quiserem continuar também, eu me propus, falei já na live anterior, me propus a oferecer certificação para vocês, né? Com CNPJ e tudo direitinho. A certificação, então, para quem quiser certificação, eu vou pedir algumas tarefas, né? Tipo, assistiu a aula ao vivo, vai ter gravado e vai ser ao vivo, mas quem quiser pode assistir a gravação, né? Desse encontro uma vez por semana, com esses temas que eu já falei. Mas quem quiser a certificação, vou pedir que a pessoa faça um resumo, né, da aula, eu vou querer ver, né, eu não vou dar uma certificação falando que a pessoa cumpriu tantas horas, sem eu realmente
ver a evolução da pessoa, ver o que ela está pensando ali de tudo, né? A pessoa vai fazendo uns exercícios, vai ter uns para casas, né? E se quiser certificação em permacultura, aí é outro esquema, porque a permacultura, para ter certificação em permacultura, existe um curso que é o PDC, e são 72 horas, né, que o PDC exige. Então, eu vou pedir um estágio presencial comigo, vou pedir um tempo mínimo dentro desse plano mensal aí, né, dentro desse todo mês que vai ser a cobrança, né, isso tudo direitinho, a gente vamos vendo, vamos evoluindo juntos nisso, né? E eu consegui com o Peter César, a galera que acompanha o YouTube do Guia de Permacultura conhece o Peter César, né? Que é meu parceiro aí, meu sócio. Eu consegui com ele liberou aulas dele, do curso dele. É um curso muito bacana, chama Autor da Sua Própria Sobrevivência. Ele tem lá passo a passo de biodigestor, passo a passo de fogão eficiente, passo a passo de aquecedor solar de baixo custo. Uai, o que aconteceu, gente? Opa, o vídeo ao vivo foi pausado, voltou. Ele tem passo a passo de planejamento permacultural, ele tem introdução à bioconstrução, né? E aí eu consegui com o Peter esse bônus para as 10 primeiras pessoas que fizerem inscrição, eu vou oferecer o acesso a essas aulas dele. Não são todas do Autor da Sua Sobrevivência, mas muitas, é bastante, porque o Autor da Sua Sobrevivência é mais completo, que é um curso de R$ 300, o curso dele. E aí mas eu consegui a maioria das aulas, assim, aulas que eu acho bem importantes, assim, bem detalhadas, né, do passo a passo do gestor, do fogão, do aquecedor. Eu vou oferecer esse bônus para as 10 primeiras pessoas que fizerem inscrição no meu grupo de estudos. E vou enviar o link para vocês das inscrições do grupo de estudos na segunda-feira, às 8 horas, né? Porque para não falar, não atabalhar demais aqui, vai ter perguntas e tudo, eu vou deixar para segunda-feira abrir as inscrições. Quem quiser, vou abrir uma lista de espera, né, para eu enviar para essa lista de espera em primeira mão os links e tudo, e deixei na descrição, tanto do YouTube quanto no link da bio do Instagram, eu deixei o link dessa lista. É uma lista que você já entra em contato pelo Instagram, pelo WhatsApp, pedindo para entrar nessa lista, porque aí na segunda-feira, assim que eu soltar o link, eu envio para essa lista o link da inscrição no grupo, tá? Agora eu estou aqui disponível para perguntas, a gente continua